Deus é bom em todo tempo. Você está na quaresma da fé, encontros que transformam. Eu creio que Deus marcou um encontro com você nessa manhã para transformar a sua vida em nome de Jesus. Queridos, nenhuma semente que você lança na terra é em vão. Hoje eu estava aqui vendo a apresentação. A Marcela, que apresentou o Benilson, foi minha aluna lá no Projeto Abraço em 2008. Hoje ela é da Power. A sua semente é lançada e você não tem dimensão do fruto, da colheita. E a colheita ela é obrigatória. Amém? Então, não furte de plantar a sua semente, porque um dia você vai colher. Amém? Vamos lá, queridos, o encontro que testa a sua fé. Pedro e a fé que vence o medo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 14, do versículo 30 ao 31. Diz assim: Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu profetizo que essa palavra vai entrar na sua vida, na sua segunda-feira, vai fazer diferença, vai trazer transformação para a sua casa e para onde você precisar, em nome de Jesus. Amém? Essa é a história de um encontro que testou a fé de Pedro. Quando você encontra Jesus, a sua fé pode se tornar inabalável mesmo diante das tempestades, mesmo diante das circunstâncias. Se você for ler essa passagem de Mateus 14, você vai ver Pedro em uma das suas histórias mais emblemáticas, uma das suas histórias mais icônicas que a palavra de Deus revela. É um teste de fé, uma lição profunda de como nós podemos confiar em Deus, como confiamos em Jesus. Após a multiplicação dos pães, acontece essa cena. Então, os discípulos tinham participado com Jesus da multiplicação dos pães, sabia que ele era poderoso para fazer milagres, pequenos milagres, nenhum milagre é pequeno, mas em grande proporção, alimentando ali 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, mais ou menos deve ter dado umas 20.000 pessoas. Já tinham presenciado esse milagre grandioso, e Jesus os manda entrar no barco e atravessar o mar da Galileia. Na verdade, o mar da Galileia é um grande lago, para quem não sabe. Ele não é um mar, mas ele é chamado de mar porque ele é muito grande. Mas, de um lado, você consegue ver o final do lago. De um lado, você consegue ver o final. O mar, você não consegue ver o final. Você vê imensidão, infinito. Lá, não. De uma beirada, você consegue ver a outra ponta. É extenso? É. Mas é um lago. E Jesus manda os seus discípulos entrarem ali naquele barco e entrar no mar da Galileia. E Jesus fala: olha, vocês entram, vai para o mar, que eu vou orar. Jesus vai para o monte orar. E deixa ali os seus discípulos no barco. E a palavra de Deus fala que, em determinado momento, eles estavam no barco e uma grande e revolta onda começou. Começaram ondas, começaram ventos fortes, começou uma grande tempestade, e os discípulos ali naquele barco, imagino que eles estavam desesperados. Como eu falei, 8h30 da manhã, eles deviam estar lá com aquele tanto de baldinho, tirando a água que devia estar entrando. Isso é por minha conta, tá, gente? Tirando ali a água do barco. Gente, porque não era um Titanic não, tá? Era um barco de 2.000 anos atrás. Pedro era expert em barco, pescador em rede, sabia fazer rede, fazer barco, mas não era um Titanic que não afundava, não. E até o Titanic afunda quando Deus quer. Então, o mar estava revolto, os discípulos ali temendo. Deviam estar temendo pela vida deles. Alguns deviam saber nadar, outros não. E assim dava-se aquela cena. E a palavra de Deus fala que, naquele momento, os discípulos começaram a ficar aterrorizados, ficaram com medo. E quando eles olharam para um lado, vinha um homem andando sobre as águas. E a palavra fala que eles falam: meu Deus, é um fantasma! Eles acharam que era um fantasma. Mas Jesus fala: não, sou eu. Vocês
não estão me reconhecendo? Gente, aquele povo andava com Jesus o dia inteiro. Quando olhou ele andando sobre as águas, achou que era um fantasma. Mas não era. Era simplesmente o mestre Jesus, aquele que conhecia cada um, conhecia o coração, a intenção, conhecia a vontade, o saber de cada um ali. E naquele momento, ele fala, não tenham medo. Tenham bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Sou eu. E naquele momento, Pedro, impetuoso Pedro, tempestivo Pedro, icônico Pedro, mas amável Pedro, Pedro, aquele que ajudou a espalhar o evangelho de Jesus, aquele que morreu crucificado, mas ao morrer não teve coragem de morrer como seu Senhor, ele falou, me vira de cabeça para baixo, porque eu não posso morrer como meu mestre. Ele foi condenado a uma morte de cruz em Roma, em 64. E naquela época, quando ele foi crucificado, ele falou assim, não, assim morreu o meu mestre. Eu preciso que me vira de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Esse Pedro mesmo que fez isso, foi o mesmo Pedro que disse para Jesus, és tu mesmo? É você mesmo, mestre? Me chame para que eu ande sobre as águas. Me chame para que eu caminhe sobre as águas. E a palavra de Deus fala que Jesus falou apenas uma palavra. Ele disse assim, vem, vem, vem. E Pedro, naquele momento, ele sai do barco e ele começa a caminhar sobre as águas. Sabe o que você e eu precisamos entender nessa manhã? Que a nossa fé, ela não pode estar baseada somente quando os dias estão calmos e tranquilos. Mas a nossa fé precisa estar fixada com os nossos olhos em Jesus para o dia mau, para o dia da tempestade. Para que eu e você possamos ter coragem de sair do barco quando Jesus nos chamar. Essa é uma passagem para fortalecer a sua fé nessa manhã. Porque a hora da tempestade chega para mim, chega para você, chega para todo mundo. E quando tudo parecer descontrolado, quando apertar o coração, é aí que eu e você precisamos ouvir a voz de Deus dizendo, vem. Precisamos não temer e precisamos sair do barco. Amém? Que você nessa manhã aprenda a andar sobre as águas. A nossa fé não se revela apenas nos dias calmos. É nos momentos de tempestade que parecem nos engolir, que o vem de Deus nos chama. E eu e você precisamos estar prontos para sair do barco. Não é a ausência da fé que define, não é a ausência da tempestade que define a nossa fé. Mas sim a presença de Jesus no meio da tempestade. C.S. Lewis tem uma frase que diz assim, olhe para o mundo, você ficará angustiado. Olhe para dentro, você ficará deprimido. Olhe para Cristo, você encontrará descanso. Há um descanso para você nessa manhã. Há uma força para você nessa manhã. Há uma fé para você nessa manhã. E você precisa confiar. Confiar no Deus que te chama a andar sobre as águas. E eu quero te perguntar, que tempestade você tem enfrentado? Que disposição você tem colocado no dia da adversidade para andar sobre as águas? Como está o seu coração nessa manhã? Fraquejando? Titubeando? Duvidoso? Não importa, querido. O Deus que transforma corações está aqui nessa manhã. E Ele pode mudar qualquer circunstância. Como está a sua fé nessa manhã? E hoje eu quero falar sobre o encontro de Pedro com Jesus naquele mar revolto. E o que eu e você podemos aprender com esse encontro de Pedro com Jesus. Vamos lá, Mateus 14, 28, diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sob as águas. Vamos ler todos juntos? Senhor. Agora vamos ler igual o Power. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O que eu aprendo com Jesus e Pedro? Eu aprendo a sair do barco para as águas.
Você pode dizer, sair do barco para as águas. Pedro ali tem uma reação ousada. Ele era ousado. Pedro, ele fala, Jesus, se és tu mesmo, me manda sair desse barco e ir ao teu encontro. Você acha que Pedro sabia que Jesus teria que fazê-lo andar sobre as águas? Claro! Ele teve uma fé ali extremamente ousada. Ele tinha um coração que queria estar mais perto de Jesus. Ele estava ali dizendo, olha, eu não quero só ver esse milagre, eu quero participar desse milagre. Que assim sejamos eu e você, que não possamos ser simplesmente telespectadores e ouvintes de milagres, mas participantes dos milagres de Deus nessa terra. Porque Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Amém? E ali Pedro, nessa chamada ousada a Jesus, ele nos desafia a sairmos da nossa zona de conforto. Ele fala, olha, eu estou aqui nesse barco, mas se o Senhor me mandar ir ao seu encontro, eu tenho coragem, eu vou. E talvez, querido, você está aqui nessa manhã em uma tremenda zona de conforto. Talvez a sua zona de conforto é a sua estabilidade financeira, terrena, seu imóvel, seu carro, seu relacionamento, seus talentos, seus dons. Eu não sei qual é a sua zona de conforto nessa manhã, mas Deus te chama hoje para confiar nele de uma forma inimaginável, diferente, profética, ativa. Ele te chama a sair da água. O desejo de Pedro era estar próximo de Jesus. Mestre, se você me chama, porque eu vou? Porque eu não vou ficar aqui simplesmente parado nesse barquinho. Eu vou andar sobre as águas e eu vou ser participante desse milagre. Ele queria viver algo maior. Ele queria viver para além. Ele queria experimentar algo diferente. E ele tinha coragem e fé para isso. Que nessa manhã o Senhor te dê coragem e fé para experimentar coisas novas que você ainda não viveu. Que você tenha coragem e fé para experimentar milagres sobre a sua vida. Porque aqui na Power, a igreja não é uma plataforma para você chegar e estacionar. Aqui é o lugar de você alimentar, congregar, comungar. Mas aqui é o lugar para o seu envio. Para amanhã, segunda-feira, você tem uma experiência com Deus sobrenatural. É isso. Você precisa estar cheio dessa palavra. Sabe por quê, querido? O maior milagre não é andar sobre as águas. Pastora, mas você falou que é um milagre. É um milagre, mas não é o maior milagre. O maior milagre é você confiar plenamente na voz que te diz, vem. Você precisa confiar plenamente nessa voz. John Stott tem uma frase que diz, a fé autêntica não se contenta em ficar sentado observando. Ela se levanta, ela avança e ela age conforme a voz de Deus. Existe nessa manhã uma voz te chamando para sair da sua zona de conforto. E você precisa experimentar um novo nível de fé. E qual fé você vai viver? Aquela que você crê. Aquela que você estiver disposto a experimentar. A palavra fala aqui, há águas que dão nos artelhos, há águas que dão nos joelhos, há águas que dão nos nossos lombos, mas tem águas mais fundas que eu e você podemos mergulhar em Jesus Cristo. Você precisa hoje, nessa manhã, aumentar o seu nível de fé, aumentar o seu tanque. Talvez você entrou aqui com a sua fé fraquejando, fraca, debilitada, não crendo. Eu quero te levantar nessa manhã, te colocar de pé e falar, você pode andar por sob as águas. Há uma palavra do alto que diz, vem, você precisa crer. Você pode andar. Então nessa manhã, ponto 1, o que você aprende com Pedro e Jesus nesse encontro que transforma? Você aprende que você pode sair do barco e andar. O que você aprende? Número 2, Mateus 14:30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. 2, o que eu aprendo nesse encontro? Eu aprendo a não dar espaço para a dúvida no meu coração. Fala para quem está do seu lado, não dê espaço para a dúvida no seu coração. Pedro
Pedro ali começa a andar sobre as águas. Um verdadeiro milagre. Com certeza. Mas naquele mesmo momento, existe uma tensão entre a confiança e a dúvida. Pedro, ele caminha, mas ao mesmo tempo, ele começa a focar no problema. Qual era o problema? O problema era o vento. Devia uivar, gente. Devia. Devia uivar aquele vento. A onda forte. O barco devia estar revolto e, consequentemente, as águas turbulentas onde ele deveria pisar. E ele começa a focar no barulho, e ele começa a focar na sensação, naquilo que ele estava sentindo, e ele tira os olhos de Jesus. Ele tira os olhos de Jesus. Sabe o que eu e você podemos aprender? Que quando nós tiramos os olhos de Jesus, tudo vai mal. Tudo vai mal. Quando nós focamos no problema, a nossa fé enfraquece. Quando nós focamos na cruz, no autor e consumador da nossa fé, quando nós focamos naquele que pode resolver e fazer todas as coisas, a nossa fé se fortalece. Porque existe um perigo que se chama distração. Vozes, ventos, tormentas, tempestades, circunstâncias que se levantam para nos intimidar. Enquanto os nossos olhos estão fixos em Jesus, isso não nos toca, isso não nos mexe. Mas quando o nosso olhar titubeia, os nossos pés vacilam, há um afogamento. Há um afogamento. E isso eu preciso aprender, e você também, que nós não podemos basear a nossa fé somente nas circunstâncias favoráveis. A nossa fé, ela é testada nos dias da nossa vulnerabilidade, no dia do nosso desespero. Quem é você no dia do desespero? O que afunda ou o que anda sobre as águas? Quem é você? Sabe? Em quem você tem ancorado a sua fé? Hoje, nessa manhã, tenha como âncora o caráter imutável de Deus. Porque Deus não muda. Eu posso mudar, você pode mudar, as estações mudam, o tempo muda, mas Deus não muda. Assim como Pedro e eu e você podemos andar sob uma palavra que nos chama nessa manhã. Tem uma história que diz assim: um garoto estava prestes a pular de um trampolim para a piscina. Ele olhou para baixo e sentiu um terror ao ver a distância. Quem já pulou de trampolim aqui? Qualquer trampolizinho, você morre de medo. Então, seu pai estava na piscina e disse: filho, não olhe para a distância. Olhe para mim, eu estou aqui para te segurar. Naquela mesma hora, o menino olha para o pai, pula, levanta e fica em segurança. Em quem estão os seus olhos nessa manhã? No medo, no pavor ou no seu pai? Porque você tem um pai que te chama filho amado de Deus. Ele não te chama de problema. Ele não te chama de confusão. Ele não te chama de tumulto. Ele não te chama de incompetente. Não, ele te chama de filho amado de Deus. Não é o vento que nos afunda, meu querido, mas é o fato de prestarmos atenção a ele do que a voz de Jesus. Porque durante o dia, durante a semana, durante esse ano, esses meses, você vai ouvir vozes. Algumas serão a voz de Deus, outras não. E você precisa ter um discernimento espiritual para entender qual voz tem te chamado a andar sobre as águas. Sabe por quê? A fé genuína nos faz enxergar o mundo, não como um lugar de desespero, mas como um palco onde Deus revela o seu poder. Deus revela o seu poder na minha vida e na sua vida. Nós participamos desse palco e não pode ter dúvida no meu coração e no seu coração. A pior frase de dúvida se chama será? Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que Deus existe? Hoje, tira esse será do seu coração, meu irmão. Deus não existe, Ele é e ponto. A palavra de Deus fala: eu sou o alfa, sou o ômega, sou o princípio, sou o fim, sou o começo, sou o eterno, sou a rocha mais alta, sou o seu pastor. Eu sou aquele que era, que é, que há de vir. Eu sou e ponto. Você não precisa de duvidar. Você precisa crer. Moisés se apresenta para Jesus, Deus se apresenta para Moisés e fala assim:
Moisés fala, o que eu vou falar para esse povo que o Senhor é? Fala para ele, eu sou o que sou. Porque antes de você existir, ele já te viu. Antes, querido, de você estar no ventre da sua mãe, você era uma substância ainda informe. O Senhor já te conhecia. Então você não precisa de duvidar, nem do que ele pode fazer, e muito menos da existência dele para você. Quando a gente duvida, gente, essa dúvida é muito pequena. É uma dúvida muito medíocre. Deus existe? Não, querido, Deus não existe, Ele é. Ele é aquilo que você precisa nessa manhã. O que você precisa, consolo, Ele é consolo. Abrigo, Ele é abrigo. Força, Ele é força. Restauração, Ele é restauração. Perdão, Ele é perdão. Ele é, e você precisa somente crer. E nessa manhã eu te pergunto, em quais áreas da sua vida você tem se distraído com as ondas e perdido o foco de Cristo? Talvez a sua vida é tão corrida, você tem tantos afazeres, você faz tantas coisas importantes, mas você tem perdido o seu foco. Se você fizer tudo e não focar os seus olhos em Cristo, você não fez nada. Você não fez nada daquilo que Ele te chamou para fazer nessa terra. Em algum tempo, Deus vai ter que levantar outro. Porque se você não for, querido, a mula, ela fala e ela vai. Se você não se posicionar e fizer aquilo que Deus mandou você fazer, em algum momento, a mula vai ter que falar. Mas Deus não vai precisar de levantar mulas mais, não. Ele tem a mim e a você, encorajados nessa manhã, fortalecidos em fé nessa manhã. Amém? Porque aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida é fiel para terminar. E você hoje vai tirar a dúvida do seu coração. Pastora, mas tem tantos anos que eu recebi essa promessa. Querido, 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Você vai ver ela cumprir na vida do seu filho, dos filhos do seu filho, não importa. Ah, querido, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, a promessa dele continua intacta. Precisamos, eu e você, crermos e tomarmos posse dessa promessa para mim e para você. Amém? Então hoje, nessa manhã, fala assim, eu não terei mais dúvida em meu coração. 3, o que eu aprendo com Jesus e Pedro nesse encontro. Mateus 14, 31. Vamos ler juntos? Imediatamente. Mais uma vez. Imediatamente. Eu aprendo que tem uma mão que me levanta e que te levanta, que nos levanta todos os dias. Eu aprendo que existe uma mão que me fortalece, que me levanta, que é o meu socorro. Bem presente no dia da angústia, que me levanta e te levanta nessa manhã também. Ali Pedro começa a afundar. E sabe o que acontece? Há um clamor no coração de Pedro. O clamor do coração de Pedro é, salva-me, Senhor. Tira-me daqui, Senhor. E a palavra de Deus fala que Jesus diz, o meu socorro está chegando, Pedro. Mas deixa eu te falar, o socorro não está chegando. O socorro de Deus para Pedro é imediato. É imediato. Sabe o que é isso? Isso é a revelação do caráter gracioso de Jesus para mim e para você. Ele não olha as nossas falhas. Ele não olha as nossas dúvidas. Pedro, naquele momento, duvidou. Pedro, naquele momento, falhou. Mas Jesus é um Deus de misericórdia, um Deus compassivo. Ele não é um Deus que ia deixar Pedro afogar simplesmente por causa dos seus erros. Não. Nós cremos num Deus que tem uma graça redentora para me salvar e para te salvar e para nos tirar de qualquer buraco fundo, de qualquer abismo, de qualquer lugar que você olha e não vê saída. Ah, querido, a compaixão de Jesus é grande ali naquele momento. E ele fala, Pedro, vem. E ele pega a mão de Pedro. E ele salva Pedro. Sabe por que ele salva? Porque Deus não te abandona nas suas tempestades. Deus não te deixa sozinho nas suas tempestades. Pelo contrário, Ele caminha junto com você. A sua fé fica mais firme. Quando as meninas dançaram e elas
falaram essa parte da música, minha fé será mais firme, elas estão juntas, uma puxando a outra, uma segurando a outra. Isso quer dizer, você tem mãos que te seguram, você tem mãos que te fortalecem, você tem mãos que te apoiam. É isso, querido. Há um clamor dentro do coração de Pedro. Qual clamor está dentro do seu coração hoje? Qual clamor está dentro do seu coração nessa manhã? Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. Se você precisa da intervenção de Deus nessa manhã, clame a Ele, porque Ele está aqui para intervir em qualquer situação e te puxar fora dessa zona turbulenta que você está. Um coração sincero e quebrantado, o Senhor jamais desprezará, a palavra dele diz. Mesmo quando eu e você falhamos, Deus não nos deixa a nossa própria sorte. Deus não nos deixa à deriva. Deus não nos deixa desamparados. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Existe um Deus que zela por mim e por você nessa manhã, querido. E o imediatamente, o prontamente, o hoje de Deus está aqui para restaurar a sua vida. Sabe por quê? Porque nenhum fracasso é grande demais para a graça divina. Nenhum pecado é grande demais para a graça divina. Nenhuma dúvida é grande demais para a graça divina. Nenhum erro meu ou seu, do passado, ou do presente, ou do futuro, é demais para a graça divina. Pelo contrário, a mão de Jesus é mais forte do que qualquer dúvida que possa querer te afundar. A graça de Jesus, a mão de Jesus, é forte. E ela te chama nessa manhã a andar sobre as águas. Amém? Tim Keller tem uma frase que diz: não é a intensidade da nossa fé que nos salva, mas o objeto da nossa fé, Cristo, cuja força é infinita. Nós temos algo em que podemos ancorar a minha fé e a sua fé. Esse nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele não te abandona, Ele não falha, Ele não muda. Ele não fraqueja. Pastora, mas isso me preocupa tanto. O que é que eu faço? Entrega nas mãos de Deus. Porque o que te preocupa jamais preocupa Deus. O que te inquieta jamais inquieta Deus. O que te atormenta jamais atormenta Deus. Você precisa ter essa clareza no seu coração, na sua mente. Você precisa entender que existe uma mão que te levanta e ela está pronta nessa manhã. Imediatamente, Jesus estendeu a sua mão. Aquele hino antigo, quando o Senhor estendeu a sua mão para mim. É isso. O Senhor todos os dias estende a sua mão para você. Eu era fraco, pobre, perdido, mas Ele me encontrou. E Ele estende a sua mão para mim, dia após dia. E Ele está aqui nessa manhã. Em quem você tem confiado, meu irmão, as suas próprias forças? Em quem você tem confiado para sobreviver às tempestades da sua vida? Talvez a sua tempestade é financeira, ministerial, conjugal, relacional, no trabalho. Existe uma mão que te levanta hoje, nessa manhã. O imediatamente de Deus está aqui para você se levantar como um filho amado de Deus. Nós não temos um pai punitivo. Nós temos um pai amoroso que nos ama, nos encoraja e nos coloca de novo no prumo. Deus não nos deixa à deriva. Existe outra passagem na Bíblia onde os discípulos estavam também num barco, o barco em mar revolto, todo mundo desesperado e Jesus lá, na proa, dormindo. Mestre, acorda Jesus, porque o barco vai afundar. Não, querido, com Jesus o nosso barco não afunda, não. Não afunda não, pode ficar tranquilo. Gente, aquele discípulo andava todo dia com Jesus e duvidava assim. Sabe por quê? Porque eu e você somos os discípulos que também duvidam. Que também olha para a circunstância e fala, não sei. Será? Oh, meu Deus, passou tanto tempo
Querido, nenhuma semente é em vão, nenhuma palavra volta vazia, mas ela cumpre aquilo que o Senhor determinar ela cumprir. Então, nessa manhã, levante a sua mão, abra a sua boca e comece a declarar palavras de vida, de vitória sobre você, para a sua casa, sobre aquilo que te faz retroceder, e fala: Senhor, existe uma mão que me levanta e o Senhor está comigo em todo o tempo. O Senhor está contigo nessa manhã. Se Deus é por nós, você fala isso todo domingo, por que na segunda você não crê? Se essa palavra não surtir efeito na sua vida segunda-feira, ela é somente uma palavra. Mas se você crê, ela é uma verdade viva que vai manifestar o sobrenatural na sua vida. Então, a partir de hoje, nunca mais fale esse versículo como um mantra, como uma forma de terminar a celebração. Não, essa é a palavra de Deus, viva e eficaz na minha vida e na sua vida, que surte efeito hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois. Você precisa crer. Amém? Então, aprenda nessa manhã. Existe uma mão que te levanta. Amém? Existe uma mão que te levanta. 4 e último, o que eu aprendo? O encontro de Pedro com Jesus. Essa mensagem de Pedro é linda, né, gente? Pedro é um ícone. Maravilhoso, Pedro. Ele devia ser bravo, né? Devia não, era, né? Cortou a orelha de um soldado com a espada. Não tinha medo, não. Devia ser aqueles brutão. Bora, Jesus. Ele era Brotherhood. Vou de novo. Ele era Brotherhood. Ai, agora tá igual Pedro. Antes estava igual os Mateus. João, amável, discípulo amado, que deitava no peito de Jesus, se encostava lá e falava: ai, Jesus. Não, e Pedro era lá. Bora, Jesus. Vamos que eu te ajudo. Vamos que eu te salvo. Era quase isso. Invertendo os papéis. O que eu e você aprendemos com o chamado de Pedro a Jesus. De Jesus a Pedro, perdão. Mateus 14:33 diz assim: e os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos ler todos juntos? E os que estavam... Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra a revelação de quem Cristo é. Quem Ele é. Do quanto nós podemos adorá-lo em sua soberania. Ele era o Deus sobre a água. Ele era o Deus sobre o mar. Ele era o Deus sobre o vento. Ele era o Deus sobre a tempestade. Ele era o Deus sobre todas as coisas. Sabe? E aqueles discípulos que andavam com Jesus todos os dias... Primeiro acharam que era um fantasma, depois Jesus vai ao encontro deles, chama Pedro para fora do barco, Pedro anda, Pedro tira os olhos de Jesus, afunda, a mão de Jesus vem e levanta Pedro, depois eles vão para o barco, a tempestade se acalma, as ondas param, cessam, e aí os bonitos falam: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Se eu for Jesus, dava um cocão na cabeça deles. Meu filho, está comigo todo dia, você não sabe quem eu sou. Mas eu e você somos assim, duvidamos de quem Cristo é. Quem que já questionou que Deus existe mesmo? Eu já. Falha. Fraca. Quantas vezes? Ai, meu Deus, tanta dúvida. Mas hoje eu e você somos chamados a confiar mais. Amém? Somos chamados a crer mais. Porque existe uma mão pronta, estendida para nos levantar. Nós precisamos aprender a enxergar o Salvador e dizer: verdadeiramente esse é o Filho de Deus, aquele que me tirou de um charco horrível, de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, me firmou, me ungiu, me deu casa, me deu família, me deu irmãos, me deu relacionamentos, me deu futuro, me deu o pão de cada dia, me deu aquilo que eu preciso todos os dias, porque Ele me conhece.
Verdadeiramente esse é o Filho de Deus, aquele que muda o meu destino e muda a minha história. A fé começa quando ousamos sair do barco. Nessa manhã, saia do barco. O medo surge quando eu e você tiramos os olhos de Jesus. Mas a graça sempre nos resgata quando nós falhamos. Mas essa graça que nos resgata não é um motivo para você viver uma vida leviana. Ai, Deus sempre vai me perdoar. Sempre, querido, mas existe sempre uma consequência para aquilo que nós fazemos. Essa graça, esse favor de Deus, não é uma porta aberta para você viver uma vida de pecados e iniquidades, não. Mas essa graça é para você saber que mesmo quando você não quer e você erra, existe uma mão, uma graça sobre você, que te salva, que te levanta, que conserta os seus pés e coloca no caminho certo mais uma vez. Amém. Que a graça de Jesus jamais seja o motivo para você viver uma vida em pecado, mas que seja o motivo para você falar: existe um Salvador, que apesar do meu coração dúbio, apesar das minhas dúvidas, apesar dos meus erros, me coloca de pé todo o tempo. Jesus te chama nessa manhã a sair do barco, a arriscar algo que parece humanamente impossível, a fazer algo que vai balançar a sua fé. Talvez você está aqui, você consegue identificar as ondas que têm recebido mais atenção do que a voz de Cristo. Talvez você está aqui e fala: olha, realmente isso aqui tem tomado mais o meu tempo, minha atenção, o meu coração. Mas essa é uma manhã de conserto, amém? É um momento de você entrar no caminho certo, porque existe uma mão estendida para você. Jesus ainda chama discípulos para andarem sobre as águas. Será que você é um deles? Será que eu e você somos um deles? Eu acho que sim. Coloque-se de pé nessa manhã, porque Jesus está aqui. Amém? Aquela voz que diz: vem, está aqui. Aquela voz que fala: sem medo, pode vir. Sabe, nós cantamos: tua graça cobre os meus temores. Quais são os teus temores hoje? Existe uma graça que cobre esses temores, que passa por cima dos seus temores, que olha além dos seus temores. E essa graça está aqui nessa manhã para te levantar, para te sustentar, para encontrar com você e transformar a sua vida. Eu tenho certeza que depois que Jesus encontrou Pedro dessa forma icônica, jamais a sua vida foi a mesma, apesar dele ser um discípulo. Aquele encontro transformou a fé de Pedro. Que esse encontro dessa manhã transforme a sua fé. Sabe por quê? Cristo não nos prometeu uma travessia sem tempestades. Não. Mas Ele garantiu que estaria segurando as nossas mãos todos os dias. No mundo, querido, vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está contigo, meu querido. Todos os dias não é, essa semana Ele está. Não, todos os dias Ele está contigo. E nada pode te separar desse amor. Nada pode te separar do amor de Jesus. Nem poderes, nem alturas, nem tempestades, nem presente, futuro, passado, porvir. Poderes, espadas, governos, nada te separa do amor que há em Cristo Jesus. Tenha nessa manhã a sua fé firme, fundamentada nessa verdade. O Senhor é um Pai que te ama. Lembra do trampolim? Não olhe para a piscina. Olhe para o seu Pai que está lá embaixo te esperando. Olhe para o seu Pai que está lá embaixo te esperando. Eu e você, como Pedro, em alguns momentos, afundamos diante das adversidades. Mas que nessa manhã, seu coração seja
realinhado ao céu, realinhado à rota certa, realinhado ao propósito de Deus, para que possamos cumprir toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém? A Power Music vai cantar. Enquanto ele estiver cantando, coloque diante do Senhor. Essa é a sua oportunidade. Você ouviu essa palavra? Essa atmosfera de milagre está aqui. Você pode andar sobre as águas. Você pode vencer a dúvida. Você pode vencer o medo. Você pode vencer a insegurança, a incerteza. Existe um Deus que caminha com você, querido. Pastora, mas é tão fácil, você fala de uma forma tão simples. Gente, falar é muito fácil, mas viver, eu também vivo de uma forma tão difícil essas palavras. Mas é possível viver. É possível eu e você experimentarmos isso. Porque existe uma graça, existe um Salvador, existe uma remissão, existe uma mão estendida para mim e para você nessa manhã.